Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net, novamente em outro lugar, noutra casa, na casa da Auxílio Prev, da doutora Maria Isabel Pereira da Costa e da Luciane Pereira da Costa. Estamos visitando o escritório aqui da Bento Gonçalves e vamos falar questões jurídicas que interessam a todos nós. Sempre lembrando que as imagens, a edição do programa, ele fica reclamando, ele fica fazendo sinalzinho, não vai falar? Eu vou falar, ele está botando aí. HP Vídeo. É o Roberto Aguiar que cuida de tudo isso. Doutora Maria Isabel, eu tenho uma angústia com meus netos, doutora Maria Isabel. Eu estou com um neto de 6 anos, eu estou com um neto com 6 anos e um com 2 anos. Claro que eu tenho filhos que fizeram a opção lá, teve um momento bom e eles viraram a casaca, tudo bem. Mas eu estou com muita pena, dos meus netos. Você também tem pena dos netos? Também tenho pena dos netos. Também aconteceu momentos assim que meus filhos viraram a casaca e eu estou com muita pena. A filha também? A filha também. A filha virou a casaca? A filha eu acho que já era meio assim, já estava meio influenciada, mas o filho virou a casaca, com certeza. E agora? Agora está aí, rezando, né? Sofrimento. Rezando e sofrendo, né? Que bárbaro. Mas é que Campeonato Gaúcho não vale nada, né? 12 anos sem ganhar nada não vale nada. Não vale nada, segundo eles dizem, né? 12 anos sem ganhar nada não vale nada. Mas eu fiz uma descoberta. Nós realmente, os tricolores, os gremistas, têm toda razão. O Internacional não é campeão de tudo. E nem queremos ser, não. Da segunda divisão, por exemplo, nós não queremos ser, né? Não. Doutora Maria Isabel Pereira da Costa, já começando descontraído o nosso programa aqui. Mas é muito bacana e salutar essa nossa brincadeira entre gremistas e colorados, né? Porque é muito bacana. E nós aqui conseguimos aqui no Rio Grande do Sul, é impressionante, porque tem essa... O pessoal comenta que é a maior rivalidade que tem. Mas é uma rivalidade que a gente é amigo, né? Igual, né? Eu, por exemplo, imagina, meus filhos, meus netos, são como os teus, né? A gente consegue ser rival e, ao mesmo tempo, não distancia as pessoas, né? Isso eu acho uma coisa muito interessante nessa nosso brinquedo de futebol aí. É uma flauta gostosa. É uma flauta gostosa, é verdade. Ultimamente até eu ando meio quieta, porque é tanta coisa para tirar a flauta que eu agora até resolvi, fiquei meio assim, como é que a gente diz quando... As crianças estavam sofrendo muito. Estavam sofrendo muito, daí eu resolvi ficar um pouco quieta e deixar que os fatos falem, né? Eu agora na Páscoa dei pro meu neto, o mais velho, de 6 anos, o Pedro, eu dei uma bola da Copa, né? É que só dá... tem Pedro, né? Eu dei uma bola da Copa, porque eu não posso dar outra bola para ele, porque senão ele vai começar a chorar, né? Vai começar a chorar, tá certo. Vamos ver, tomara que não chore com a Copa também, né? Tomara que não. Mas vamos lá, doutora Maria Isabel, nós começamos a falar lá em 2010, 2011, com o escritório Pereira da Costa, e tinha um senador da República que dizia, nós vamos acabar com o fator previdenciário. Cada vez tem e aí, que a eleição parece que vai acabar. E vem cá, esse fator que não acaba, e o aposentado, e a pessoa que paga, e que sonhava se aposentar com 30 anos de contribuição, com 35 anos de contribuição, com 25 anos de contribuição, porque era assim a regra, e estão aí, se aposentam e perdem mais da metade do que teriam direito a receber? Perde muito, o fator previdenciário perde muito. E está parado, né? Vamos ver, agora vai ter eleição de novo, quem sabe vão movimentar de novo. Quem é que vai prometer agora? Talvez as mesmas pessoas de sempre, né? Mas eu não esperava, eu não sonhava que o partido que se dizia dos trabalhadores fosse aquele que, na realidade, patrocinou e mantém em cacifa o fator previdenciário. Pois é, né? É estranho isso? É estranho, tem muita coisa estranha, né? Tem muita coisa que eu não consigo entender também. Entre Petrobras, usinas não sei aonde, né, e portos em Cuba, tem muita coisa. Nossa, como tem, né? E a gente nem sabia que tinha todo esse dinheiro sobrando para mandar para Cuba, né? Quando situação de saúde e, enfim, nossa própria previdência, como nega benefícios que nem poderia ser negado com pretexto de guardar o cofre
da Previdência, com situações assim que tu fica de mas como é que a pessoa estava tão doente, ou estava com todos os requisitos do seu benefício na frente ali, que era qualquer uma pessoa que nem precisa ser muito versado, basta ser alfabetizado, poderia ver e não veio. Né? Então, e essas coisas, tudo isso a gente pensava que fosse mudar a política dos órgãos públicos, que tem que é guardião do direito do cidadão. Não adiantou muito, né? A gente não viu nada. As coisas parece que estão em todos os sentidos, assim, só gastos e parece que tem dinheiro sobrando, porque fica... Não, mas o Brasil é um país rico, nós perdoamos a dívida externa de vários países que deviam para nós, né? Pois é, fora as ajudas que ainda vai, por exemplo, para Cuba, né? Venezuela. Aliás, Venezuela é interessante, a democracia venezuelana. O IPE, aquele mesmo instituto que fez a pesquisa do estupro das mulheres, né? Pois é, né? O Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas vinculado ao Gabinete de Política Estratégica da Presidência da República. Fez uma pesquisa que chute ainda, era um chute para o outro lado. Chutaram para onde? Pois é, mas aí até que a correção... O erro é da estatística? Até que a correção do erro deixa a gente um pouquinho mais animado, porque o mal fica um pouco menor, apesar do escândalo que é ter gente a favor. Mas sabe que esse instituto ele tem filiais internacionais, uma delas é na Venezuela, né? E ele faz pesquisas e as pesquisas dele só falam bem do governo venezuelano. Não falam que existe crise econômica e social na Venezuela. O que será isso? Será que tem influência política, ideológica? Pode ser, né? Pode ser a força do ar. Lá na Venezuela, aqui não. Não, na Venezuela, claro, aqui não. Aqui nem pensar, né? Aqui não. Doutora Maria Isabel, nós estamos falando de futebol, política, é tudo a mesma coisa. A mesma coisa. E aí, quando a gente fala em política, a gente automaticamente está vendo e pensando nos direitos que a gente poderia ver efetivados e não ver. Porque o direito se efetiva quando a política é com P maiúsculo, no sentido de considerar o cidadão, a dignidade do cidadão. A dignidade começa não no direito, começa lá na política, porque a política e o direito estão muito interligados. Né? E se nós não temos uma política com esse P maiúsculo, que o cidadão está em primeiro lugar, a gente começa a ver, né? É fator previdenciário que continua, a educação que só tem prioridade no discurso, é saúde que só tem prioridade no discurso. Aliás, eu ouvi alguém dizer para o Barack Obama, olha, mire-se no exemplo do Brasil, nós temos SUS, é o melhor sistema de saúde do mundo. Meu Deus. Ele falou sério, hein? Ele acreditou, né? Mas nós também já... Mas ele era o cara, né? Coisa, né? Ele era o cara. E outra coisa, ele não mora aqui, não conhece bem os meandros, nem inclusive da nossa língua, que tem a sua própria gíria, vamos dizer assim. Ele não conhece as entrelinhas da nossa língua. Então, ele acreditava que fica muito mais fácil. Mas nós que conhecemos todos também acreditamos em tanta coisa. Até aqui, de repente, a gente começa a ver que não podia ter acreditado, né? Mas, voltando ao fator previdenciário, o que dá para fazer para tentar lutar contra esse absurdo que fizeram com o trabalhador brasileiro, que por tantos anos contribuiu, e que chega numa determinada idade... Quantas pessoas começaram a contribuir com 18, 19, 20 anos? E com 30 anos ou 35 anos, podia se aposentar. E daí agora o cara chega com 55 anos de idade, quando ele começou a contribuir, era 30 ou 35 anos para homem, eu acho que era 25 e 30, não lembro direito. Era 25 para mulher e 30 para homem. E daí chega e diz para ele, não, olha, gente, olha aqui, ó, não vale nada disso aí, tu vai ter que trabalhar mais agora até os 65 anos, né? Tu pagou, mas não adiantou ter pago isso aí, porque tu vai ter que trabalhar até os 65 anos, porque tu te aposentar agora, como a gente mentiu para ti lá 30 anos atrás, tu vai perder metade da aposentadoria que tu teria. O que se pode fazer? E aí eu fico pensando, que eu também acho que isso que pode fazer, mas é votar certo. Mas como é que a gente vai votar certo? Né? É muito fácil, vamos votar certo. Mas daí a gente vê vários partidos, vários acordos, todo mundo diz, olha, se tu contar o que eu fiz, eu também conto o que tu fez. Se tu quiser CPI para mim, eu vou querer CPI para você também. Cada um tem o seu mensalão, é só Petrobras. E aí tem os seus problemas. E aí quando a gente vê eles publicamente, à luz do dia, se autoacusando e um colocando freio no outro,
uma coisa, né? Porque quase um sistema, né? Para o nosso sistema constitucional é de freios e contrapeso, um poder controlando o outro, mas é para ser uma coisa, estruturada no direito constitucional. Agora, aquilo que nós estamos vendo, uma coisa estruturada no erro, né? Se um controla o outro, que se eu errei, tu errou mais, ou tu errou menos, ou eu conto, ou eu não conto, ou eu te dou isso, ou eu te dou aquilo. Então, isso que eu ia dizer, a solução é saber votar. Mas em quem? Então, o que está faltando? Eu não sei o que está faltando. As pessoas de bem tinham que ter coragem de se candidatar, as pessoas de bem tinham que ter coragem. Mais mulheres também, né? Não sei também, eu não gosto. Porque não tem mulher, a mulher... Aqui, vou dar um exemplo. Quantas mulheres tu conhece, tá, que são advogadas, juízas, ex-juízas, pessoas desse meio que poderiam colaborar com a política, mas não querem saber disso? Eu conheço muita gente boa, homem e mulher, que poderia, que tem conhecimento, que tem dignidade suficiente e poderia, independente de sexo. Eu não sou muito de fazer essa diferenciação de sexo. Até acho que as mulheres tinham que participar mais. É muito pouco no Brasil. É muito pouco, mas a gente vê que a amostragem que tem também mostra que tem mulher que faz coisa errada, né? Dançam na pizza, né? A dança da pizza. É verdade. Então, não é bem assim, é uma questão de gênero do ponto de vista sexual. Para mim, é uma questão assim dos nossos valores morais. A gente da índole, da família. Da índole, da família. Aquilo que a gente aprende em casa. E tinha que ter a coragem, então, de estruturar de uma forma. O nosso problema é de estrutura, acho que estrutura de partido político, que as pessoas pudessem não ter medo de entrar num partido político e fazer a coisa certa. Eu lhe confesso, eu, pessoalmente, que sempre moldei minha vida na magistratura, com aquela isenção, com aquela imparcialidade, com aquela vontade de acertar, de colocar tudo o que sabia, inclusive oração para fazer a coisa mais certa, eu não teria coragem de entrar na política, porque eu não sei lá dentro o que é que vai ser, eu não sei se eu vou poder ser eu mesma dentro de um partido. Tinha que ter uma estrutura que eu pudesse ser eu mesma. E tinha que, então, com uma estrutura de partido, nós iríamos poder votar nas pessoas que iriam representar nossos ideais. Mas aí já começa, então, tudo isso. Esses ideais de respeito ao próximo, de respeito à dignidade, isso aí está faltando. A nossa crise em todos os sentidos, e não é só Brasil, a nossa crise da humanidade passa pela crise da ética. E, para mim, o núcleo da ética é o respeito. Tu respeitar a outra pessoa como tu queria que te respeitasse. Isso aí, de alguma forma, não está sendo passado. O que a gente vê nas escolas? Os professores apanhando os alunos porque não dão nota de graça ou porque repreendem alguma coisa errada, os pais, em vez de ir lá para dar apoio para o professor. Minha mãe, por exemplo, Deus me livre, a professora sempre tinha razão. E, graças a Deus, estou aqui hoje, né? Nunca tive problema como cidadã. A minha professora, lá na minha casa, meus pais, sempre tinham razão. Agora não, a professora merece apanhar e o filho pode fazer o que bem entendeu, não estudar. Então, essa crise de ética, que começa lá dentro da família, estendeu na escola, nós, sociedade, não respeitamos o professor, o nosso filho, o nosso aluno, né? Eu estou falando de um modo geral, não estou apontando ninguém, mas por que a gente vê as notícias por aí? Então, a nossa crise é de ética. E enquanto a gente não resolver a crise de ética, a gente não vai ter como saber votar e como resolver esses problemas. Que me perguntasse do fator previdenciário, da saúde, da educação, é uma questão assim de valorizar o ser humano. Nós temos que voltar lá, tem que ver, como diz lá na Bíblia, ver onde caímos e levantar e começar a prática das primeiras obras, aquelas boas da dignidade. Onde foi que a gente errou, em algum momento. Aí, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.
Voltamos com o programa .net aqui na Bento Gonçalves, em Porto Alegre, no escritório da Auxílio Prev, Pereira da Costa, advogado. Estamos com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que também, além de advogada, ex-juíza, ela é colunista do site do ricardolandini.net, né? E os nossos ouvintes estão pedindo mais colunas, né? Eu já falei para a Ládia, mais coluna da doutora, que o pessoal gosta. Tem que providenciar. Vamos providenciar, vamos lembrar disso. É que teve esse período de férias e tal, e a gente acumulou bastante trabalho, e agora, foi bom lembrar. Com certeza vai ter. Puxão de orelha no ar, né? Puxão de orelha no ar, merecido, reconheço. Tá bom. Doutora Maria Isabel, o Brasil, sempre falam que é um país de degradados. Porque vieram para cá, ladrões, bandidos, as pessoas condenadas eram largados aqui à sua própria sorte. Mas a Austrália também era. A Nova Zelândia também era. Os Estados Unidos da América também eram. Peguei 3. Por que essa semente caiu tão longe do pé e deu tão diferente? Porque os Estados Unidos, quem foi para lá depois mudaram isso aí. O Canadá não se fala, porque quem chegou primeiro no Canadá não foram os imigrantes, nem os colonos. Quem chegou primeiro foi a polícia e o exército britânico e francês. Eles montaram as colônias e depois levaram os colonos. Não foi um país onde prisioneiros expulsos do país. A França mandou gente. Aqui no Caribe, várias ilhas daquelas, eram colocadas pessoas que eram presos, condenados na Europa e jogados no mundo daquelas ilhas. Ilha holandesa, ilha francesa, ilha espanhola, seja lá o que for. Mas isso não quer dizer que hoje esses países não tenham moral e ética, e muito antes pelo contrário, né? Por que o Brasil não consegue virar esta roda aí? A gente sempre bota a culpa em alguém no passado, mas não consegue tomar o rumo certo, porque até temos eleições, mudam as pessoas, mas parece que tem uma coisa que eles não conseguem mudar lá, parece que tem está impregnado já no poder público brasileiro aquele corporativismo, aquela coisa, e o corporativismo não vamos ler um pouquinho sobre fascismo lá, e o Mussolini e o fascismo. O que era o corporativismo? As corporações que ele uniu para tomar conta da Itália lá nos anos 30, nos anos 20 do século passado, e criou os italianos, fascistas de Mussolini, criaram o corporativismo que manteve o poder tanto tempo. E hoje é lembrado por alguns, esses atos fascistas aqui influenciou muito as questões corporativas do fascismo aqui na era do Getúlio. Isso é história, gente, eu não estou falando mal do Getúlio, eu estou falando de história. Então, o fascismo, o corporativismo influenciaram muito o Brasil, tá? Durante mais de 50 anos, né? Por que a gente não consegue sair dessa e só a gente diz, não, que a gente foi colonizado errado, mas os Estados Unidos teve o mesmo colônio que veio para cá, o mesmo prisioneiro, o mesmo degradado que foi colocado para fora da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, para fora da Irlanda. Quantos irlandeses foram expulsos da Irlanda também por questões religiosas, né? Foram embora, e os Estados Unidos é o que é, né? E a Austrália é o que é, né? Bem, eu acho que aí tem vários pontos para a gente analisar. Primeiro, que não somos só nós que temos problemas, eles também têm mais tempo de história, também tiveram mais tempo de se organizar. Esse é um dos fatores que eu vejo. Outro fator é a ideia que o nosso colonizador, ele veio para cá com a ideia de não ficar, de buscar coisas, tanto que levou um monte, né, de coisas. Os portugueses levaram muita coisa. Nossa, buscar coisas para se arrumar lá. Outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles vieram para ficar, para tomar posse da terra, e ali ia ser o novo lar dele. E aqui vieram para buscar, vieram para fugir da guerra, vieram para levar coisas daqui, era um depósito, né? Então, não teve aquela ideia de fixar raízes aqui. Outro problema que eu vejo é a extensão territorial. Nós somos um continente,
Isso não é fácil, também tão fácil. Claro que tem, eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que melhorar, como todo mundo tem que melhorar, a questão de ética e tudo mais, mas nós temos problemas que nos atrapalham na estrutura. A nossa extensão territorial, da qual eu me orgulho muito, eu acho assim uma das coisas fantásticas, nós temos essa extensão territorial e manter um idioma em todo esse território desse tamanho, né, com tanta influência. Um único idioma, né? Um único idioma. Então, nós temos muitas qualidades, eu vejo isso, eu me orgulho, apesar de todo esse trabalho que a gente está tendo e coisas que ainda estão erradas aqui, eu me orgulho muito dessa terra aqui, acho que são fatores que influenciam e que nós, só essa forma que tu colocou, essa vontade que dê certo, essa indignação que tu colocou aí, mostra que todos nós temos isso, né? E, então, nós precisamos, acho que reconhecer a nossa grandeza, né? Eu até me lembro, quando eu estive estudando em Portugal, eles não têm noção do que eles deixaram, que eles vieram aqui buscar as coisas e levaram, e eles e muitos outros vieram também depois. O que eles diziam assim, um dia eu estava lá numa empresa e vi um produto lá que era para, quando pichavam assim, monumentos públicos, aquele produto passava e tirava e apagava fácil, coisa assim, eu me interessei, daí falei para eles, mas que importante isso, já tem para eles? Ah, tem. Ah, pois é, me dá, assim, contatos para ver como é que faz e tal, porque na época eu era casada com um arquiteto, né, divorciada hoje. Então, até me lembrei por conta dele, desse produto, que trabalhava nessa área, né. Tipo uma tinta anti-pichação. Assim. É uma coisa, assim, que tirava. Aí, mas isso não é o importante até, o importante é o que ele me disse. Daí eu disse não, mas não precisa levar endereço, vocês têm lá no Brasil. Daí, onde é que a senhora mora? Mora em Porto Alegre. Ah, vocês têm lá bem pertinho, em Belo Horizonte. Eles não têm noção. Bem pertinho em Belo Horizonte. Eu só olhei para ele e não sabia se eu ria, se eu explicava para ele, ou se ficava bem quietinho para ele pensar que era bem pertinho, ainda não ficar tão triste de tudo que eles deixaram aqui para nós. O que é um bem, mas cria assim, um problema de estruturar melhor, os planos têm que ser mais gigantescos, enfim, né? E eu não consigo assim. Para mim, o ser humano ele tem em todas os países, em todas as raças, tem os que já evoluíram mais, tem os que não conseguiram ainda. E agora o problema nosso é quem está com o dever de liderar, com o dever de apresentar uma programação, com o dever de conduzir, os líderes têm o dever de conduzir com essa ética e dignidade, né, que a gente estava falando antes. Então, são muitos os fatores porque a gente não consegue. Mas eu não acredito que a gente seja pior que os outros. Não, eu também acho que não é, mas é que é complicado e a gente fica triste. Mas vamos lá, doutora Maria Isabel, vamos falar um pouco de direito e de justiça. Não que a gente já não tenha falado, né? Já falamos de direito e justiça. A justiça e o direito estão junto, né, com toda essa... E até a justiça dos nossos netos para não sofrerem. Né? Até a justiça dos nossos netos, tudo isso faz parte, né? É verdade. Mas... Doutora Maria Isabel, duas questões que vêm de barriga também, né? Levando de barriga. Aquele estelionato que fizeram com os empregados domésticos no Brasil, venderam uma esperança para eles, isso foi final de 2012? Daí, início de 2013, vai lá o ministro, não, vai ser isso, pá, pum, pá, vai ter direito a isso, pá, 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 pá. E até agora não está regulamentado, doutora Maria Isabel. Nós estamos já em meados de 2014, tem eleição aí em outubro e nada de regulamentar isso aí. Mas a eleição já fez alguma coisinha, olha aqui, ó. A eleição fez alguma coisa? Já fez alguma coisinha aqui no sentido. O projeto tramita há mais de 9 meses na Câmara. Na noite desta terça, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a votação do projeto de lei complementar 302/13, que regulamenta os direitos e deveres do empregado doméstico, concedido pela emenda constitucional 72. Então, pelo menos, não foi votado ainda, mas entrou em regime de urgência. Mas é que eles prometeram muito e pensaram, num primeiro momento, numa residência como uma empresa. E agora, na hora de fazer isso aqui valer, esbarra no fato que uma residência não é empresa. Não tem como pegar a Gerdau e colocar com as mesmas obrigações. Na tua casa ou na minha casa? Na tua até... Claro que não tem, não dá para comparar, mas eu nem penso em nós. Mas o aposentado, aquele velhinho de 80 anos que precisa de que quem cuide dele só tem a rendinha do INSS, vai ser tratado como se fosse a Gerdau, né? Então, a gente tem que ver os dois lados da moeda.
Eu acho que o empregado doméstico tem todos os direitos de ser tratado com dignidade. E eu, na verdade, nunca precisei de lei nenhuma. Eu tenho empregada desde que a Luciana era nenê. Né? A Luciana é uma dos braços direito e esquerdo, o polvo aqui do escritório. Meus filhos, os dois, são formados, trabalham e tudo mais. Eu tinha empregado desde que eles eram nenê. E sempre assinei carteira, sabe? E sempre assinei carteira. Então, quando a gente sabe da dignidade do outro ser, não precisa uma lei para fazer isso. Agora, o que está esbarrando aí é como é que vai ser, por exemplo, quem que vai pagar o seguro, né? O seguro, fundo de garantia, a multa do fundo, como é que vai ser? Então, aí é que está tendo a maior dificuldade. E prometeram e agora vão ter que pagar. Agora vão ter que pagar. Vão dar um jeito nisso aí. Vão ter que dar um jeito nisso aí. Não sei se... Para algumas pessoas, talvez tenha que subsidiar, para outros não precise, né? Mas tem pessoa que não vai ter condição. E aí, o que vai acontecer? E o aposentado que não tem o aumento aquele normal de mercado, muito pelo contrário. Nunca teve. Daqui a pouco a doméstica está ganhando mais que o aposentado. É bem isso que vai acontecer. Esse tipo de coisa que é o problema, né? Esse que é o problema. Então, como é que vai ser a solução disso aí? Foi para regime de urgência. Vamos ver agora o que vai ser feito, né? Tem que achar a solução. Vamos ver se até o ano que vem sai, né, tia? Já passou a eleição, daí não sai. A eleição daí não sai, né? Daqui a um pouco não pode mais sair, porque a eleição está muito perto, e assim vai indo, né? Eles vão dar um jeito. Doutora Maria Isabel, para encerrar aqui o programa, o Escritório Pereira da Costa está preparando seu staff para atuar num outro campo muito importante. É verdade. Já estamos com a equipe preparada, já nos estruturamos por conta de clientes que nos procuraram nesse sentido. Então, a gente começa com direito previdenciário. Tivemos que ampliar também o direito do trabalho, porque vai indo. Direito de família, porque também já era a área. E assim vai indo. Agora começaram os clientes a pedir alguma coisa relacionada à licitação. Então, nos preparamos. Estamos estruturados, já começamos, os primeiros clientes vão trabalhar com licitação também. É que o cliente chega e pega aquela confiança e acha que, sendo advogado, tem que trabalhar em qualquer ramo. E não quer ir para outro escritório. Pega a confiança... Não quer ir para o escritório. E como quem aprende o raciocínio jurídico, sabe que tem que estar sempre estudando, então estudar não faz diferença mais que eu sempre, quando... E não tira pedaço. Eu, quando dava aula, dei aula na Unicinos, na PUC, na UBRA, na Escola da Magistratura, eu sempre dizia para os alunos, quem não gosta de ler, quem não gosta de estudar, entrou na porta errada. Aqui não tem outra. Aqui ou a gente entrou no direito, ou estuda. E outra coisa que eu dizia para eles, se tu quer ser um bom profissional, quer ser um bom juiz, um bom advogado, um bom promotor, não adianta naquele processo de ontem tu ter sido perfeito, ter sido ótimo. No processo de hoje, tu vai ter que estudar tudo de novo, estudar como se fosse o primeiro caso da tua vida e colocar a tua vida ali em cima e ver aquele caso, porque não existe nada igual. Essas coisas são muito parecidas, mas iguais não tem nada, porque a vida das pessoas é diferente. Então, tu aplica a mesma lei, mas cada situação é situação. Quem chega aqui para me pedir, por exemplo, um benefício previdenciário de auxílio-doença, nunca vai ser igual à petição, embora seja auxílio-doença, porque cada um tem suas circunstâncias, suas peculiaridades, sua situação que tu tem que... Porque o que é o direito? Tu tem que pegar o direito e fazer ele incidir sobre a vida. A vida é o molde para o direito. E quando ele não serve, quando ele não incide sobre a vida para resolver as questões da vida, ele não vai nunca chegar na tal da justiça, né? Então, é o caminho a estudar, é toda hora fazer esse exercício. Então, para nós, vamos trabalhar com licitação, já estamos trabalhando, estamos com alguns clientes aí, estamos gostando, tá bom. Isso aí. Muito obrigado, doutora Maria Isabel, por nos receber, a mim e o Roberto, aqui no seu escritório, na Bento Gonçalves. Né? E o Bob, a gente não pode dizer que a edição de imagens é da Agape Vídeo, porque senão ele magoa e faz queixa para baixinho. Este é o ponto.net.